Glória a Jesus. Amém, irmãos? Todos encontraram? 2 Samuel 6:9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Amém? Podemos assentar? Irmãos, antes de entregar essa palavra, eu gostaria que a igreja, desde manhã, quando eu adentrei aqui para orar, na parte da manhã, na consagração, na escola, não sai do meu coração aquele hino, e o Espírito de Deus toca muito forte para nós louvarmos Ele nesta noite, sabe, aquele que Ele deixou o esplendor de sua glória, deixou tudo por nós, né? Deixou tudo pela nossa vida. E se isso não for amor, o que é amor? Quem sabe ajuda nessa noite. Eu sei que o Espírito de Deus vai fazer algo através, porque, irmão, desde cedo, muito forte, durante o dia, aquilo estava aqui, ó, falando, muito, 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 muito mesmo. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino ali, estava só e ferido no Gólgota. Todos juntos. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor. Meu Deus, o que é amor? O céu não é real. Tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irá. Bem forte para Jesus, irmão. Se isso não for amor, O oceano secou. o oceano secou. Não há estrela. Não há estrelas no céu. As andorinhas. As andorinhas não voam mais. Sem isto. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor.
isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, Cordeiro de Deus, aleluia! o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, Você está aqui porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Você imagina, irmão, o grande amor de Deus deixou o esplendor de sua glória, fazendo pouco menor do que os anjos. Ele se fez menor do que os anjos, assumiu a forma humana para salvar eu e você. Morreu numa cruz sem merecê-la, porque a palavra de Deus diz que maldito aquele que é pendurado num madeiro, e Cristo se fez maldito por nós. No momento em que Jesus estava morrendo, no momento em que Jesus estava sendo, o seu espírito estava voltando para o Pai, quando ele disse e inspirou, está consumado, a Bíblia diz que nós podemos ver que até o próprio Deus, naquela hora, fez assim. Por quê? Porque o pecado de toda a humanidade estava sobrecaindo sobre Jesus, irmãos. Hoje você toma ceia, hoje você ora, hoje você chora, hoje você sente a presença de Deus. Mas tudo isso porque alguém pagou um preço. A salvação é pela graça, mas teve um preço. E quem pagou foi Jesus. Não foi igreja, não foi denominação, não foi apóstolo, não foi pastor, não. Quem pagou o preço foi Cristo. O texto que eu li, irmãos, vai falar de Davi, mas essa história começa lá no capítulo de número 6 de 1 Samuel, quando a arca da aliança foi levada do povo de Israel. Às vezes a gente pensa assim que a arca ficou fora de Israel por pouco tempo, mas sabe quantos anos, irmãos? 20 anos. Você imagina 20 anos sem a presença de Deus? 20 anos sem a presença de Deus. Você quer ver? Versículo 2 do capítulo 6, capítulo 7 de 1 Samuel. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. O povo acostumou a ficar sem a presença de Deus. O povo acostumou, a ficar ausente da presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Samuel chama o povo a arrependimento. Por quê? No capítulo 5, a arca da aliança foi tirada do povo de Israel. Os filisteus entraram lá e levaram a arca da aliança, levaram a arca do concerto. Por quê? Porque alguém não dava mais atenção. Ninguém importava mais. E os irmãos vão notar que quando os filisteus levaram a arca da aliança, a glória de Deus foi embora de Israel. A glória de Deus não manifestava com o povo igual manifestava quando a arca estava ali. O que aconteceu? Os filisteus pegaram a arca da aliança e levaram para a terra, dos filisteus.
E a Bíblia nos diz que eles colocaram a arca, irmãos, sabe na onde? Defronte Dagon, o deus dos filisteus. Pela noite, algum curioso foi lá ver a arca da aliança, como que estava. Sabe o que tinha acontecido? Dagon havia caído. Dagon havia caído. Eles foram lá, levantaram Dagon, que estava de frente da arca. Depois, mais tarde, eles vão lá e chegam e encontram o quê? O deus Dagon. Uma imagem, sabe que jeito que ela estava? Prostrada diante da arca. Ela estava prostrada diante da arca. E o povo temeu. Aí Deus, irmãos, não tem como Deus ser adorado em terra estranha. Lembra quando os cativos de Israel estavam em Babilônia? Que o povo de Babilônia falou assim: canta o hino lá da tua igreja. Como cantarei eu em terra estranha ao meu Deus? Como que eu vou louvar o meu Deus em terra estranha? Penduramos as nossas harpas, deixamos as nossas harpas. E a Bíblia nos diz, irmãos, que quando a ira de Deus se acendeu contra os filisteus, a Bíblia diz que Deus feriu desde o menor até o mais velho, feriu todos eles com hemorroidas. Todo mundo sabe, quem já sofreu desse problema sabe a situação que é. Desde o mais novo até o mais idoso, sofreu com essa praga que Deus permitiu. Por quê? Porque tocaram naquilo que é sagrado. Tocaram naquilo que é santo. E a Bíblia nos diz, irmãos, que o povo, não aguentava. Aonde que levava a arca? Aí tirou de uma cidade, tira daqui, põe lá na outra cidade. Pôs na outra cidade, chegou lá, o povo também pegou. E foi ficando todo mundo doente. Todo mundo doente. Todo mundo com o mesmo problema. Você imagina? Umas 3 cidades, todo mundo sofrendo. E não tinha um médico, não tinha um remédio. Só que a Bíblia diz que o grito, o clamor deles, ouvia de longe, irmãos. Pastor, mas Deus fez isso. Deus fez e faz. É só brincar com Ele. Brincou com Deus. Vocês estão vendo, atores, piadistas, o que está acontecendo com eles, o que está acontecendo no nosso país. A ira de Deus, irmãos, é só o comecinho contra a nossa nação, porque a nossa nação desrespeitou o sagrado, desrespeitou a palavra, queimaram Bíblia, rasgaram Bíblia, fizeram, banalizaram, arrastaram um ser humano como se estivesse arrastando Cristo pelas ruas e dizendo que o diabo estava vencendo ele. Deus falou: deixa comigo, a fatura vai chegar, e está chegando. Só que eu tenho uma notícia para você: você não participou disso, a tua casa vai estar coberta com o sangue de Jesus. Mas quem participou, a fatura está chegando, a doença está chegando, o mal está chegando, tudo está chegando, porque Deus não dorme e Deus não brinca. Aí o que aconteceu? O povo, e agora, gente? Você imagina, irmão? Todo mundo sofrendo desse problema, meu Deus do céu, e não tem jeito de fazer nada, e não tem uma beta 30, não tem... Que fogo! E eles sofrendo. Aí foram consultar um sacerdote. Como nós faz para acabar com esse negócio, para aplacar a ira de Deus, do Deus de Israel, do Deus, porque nós trouxemos a arca de para cá. Ixi, vocês vão ter que fazer um sacrifício. Vocês vão ter que fazer tantas hemorroidas de ouro. Cada casa vai, os 7 príncipes, ou 5 príncipes, cada um vai ter que fazer da sua cidade hemorroidas de ouro e rato, porque as ratazanas estavam atacando também, irmãos. Você entendeu? Estava atacando também, porque Jesus amado, não tem nem jeito de eu explicar aqui para você. Come pimenta, quem não pode? Aí o que aconteceu?
a Bíblia diz que, o que nós faz? Faz uma miniatura, né? De hemorroidas e de ratos, e manda a arca para outro lugar. Aí Deus vai aplacar, porque vocês mexeu com coisa séria. Irmãos, tem gente que acha que ser crente pode ser crente de qualquer jeito. Pode ser crente de qualquer maneira. Você vai poder ser crente de qualquer jeito, de qualquer maneira, até quando Deus permitir. A hora que Deus não permitir, Deus te encontra na curva. Deus me encontra na curva. Eu posso esconder as coisas até quando Deus permite. Quando Deus não permite, Deus tira. Deus levanta. A Bíblia diz assim, ó, irmãos, tem um versículo que fala assim, não sei se é Apocalipse ou um dos profetas maiores, que fala assim, que Deus, vai chegar o dia que Deus vai levantar a aba da saia de Babilônia, para mostrar a sua nudez, para mostrar tudo que eles fizeram com os profetas, com os homens de Deus, com a obra de Deus. Deus vai levantar e vai mostrar tudo que Babilônia, e Babilônia você sabe que representa, né? Babilônia representa o Império Romano. Hoje, tudo que eles fazem, que engana o povo, mente para o povo, Deus vai fazer assim, ó, eu vou levantar a aba da sua saia e vou mostrar a tua nudez. Tudo que está escondido, eu vou trazer à mostra. Foi isso. Aí o povo, irmão, lá, com aquele problema todo, com aquela doença toda, e agora, como é que nós faz? E levaram a arca, e a arca ficou, né, na casa de Abinadab. A casa ficou na casa de Abinadab provavelmente uns 20 anos. Aí, irmãos, o que acontece? Quem era sacerdote na época? Eli. Eli não estava nem aí com o que estava acontecendo. Ele não preocupou em buscar a arca. Sabe por quê? Deus já estava irado, porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram moços, eram rapazes, levianos. Eles tinham capacidade de fazer relação com mulheres na porta do templo. E o pai consentia, o pai não falava, meu filho, não faz isso não, porque é pecado. Você tem que casar primeiro para depois você fazer isso. Agora você está fazendo sem casar, você está fazendo, é bagunça. Aí a Bíblia nos diz que Ofni e Finéias não foi corrigido por Eli. Aí quando a arca foi tirada de lá, o que aconteceu? Aconteceu que os filhos de Eli estavam no campo, estavam na batalha. Os dois, Ofni e Finéias, morreu. A mulher de Finéias estava grávida. Estava à beira de dar a luz. E alguém chega para Eli e fala assim, ó Eli, seus dois filhos morreram na guerra. Eli estava sentado na cadeira, porque a preocupação do Eli, irmãos, era só cadeira. As duas vezes que fala de Eli, fala dele sentado na cadeira, pastor de cadeira. Só fica no escritório, só fica na cadeira. E a Bíblia diz que ele foi engordando, irmãos. Ele ficou obeso. E caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Aí vai lá e leva a notícia para a mulher que estava grávida, ó, seu esposo acabou de morrer. A mulher do nada, puf, joga o filho para fora. E morre também. E fica só a criança. E ela diz, olha, o nome desse menino será Icabô. Icabô. O que é isso? E foi-se a glória de Deus. E foi-se a glória de Deus. Irmãos, não perca a presença de Deus. Não perca, porque o capítulo 6 de Hebreus, depois você lê em casa, vai dizer que uma vez eu provei o dom celestial, provei do Espírito Santo, provei da sua glória, provei do seu poder, e agora eu estou rejeitando, é impossível que essas pessoas sejam renovadas novamente para a salvação. É impossível que ela seja alcançada para a salvação. Por isso Deus está dizendo, Davi lhe fala, aí irmão, aí você vê o tanto tempo que passou,
Davi, né, estava longe ainda, igual o pastor Renato pregou aqui aquele dia, estava longe ainda de vir. E o povo, ninguém preocupou. O povo, ao invés de pedir, busca a arca, vamos buscar a arca, sabe o que eles pediram? Dá um rei para nós. Dá um rei para nós. Aí deu um rei do jeito que eles queriam. E o povo tem o governo que merece. O povo tem o governo que merece. Porque o povo é bobo. Muita gente é bobo, irmãos. É comprado com pouca coisa. É comprado com pouca coisa. E a Bíblia nos diz que naquele dia, Saul passou a ser rei de Israel. Sabe qual foi a preocupação dele? Status. Bruno. Ele não preocupou, gente. Nós precisamos de buscar a arca. Governou 40 anos sem a presença da arca. É a mesma coisa de eu pastorear aqui 20 anos sem a presença de Deus nesse altar, irmãos. Você imagina uma igreja sem a presença de Deus, as irmãs cantar e ser igual um show lá fora, os jovens cantar, os irmãos cantar e nada. Mas a presença de Deus está nesta casa e a glória de Deus vai te encher nestes últimos dias. Aí, irmãos, no capítulo 6, aí Samuel chama o povo ao arrependimento. A Bíblia diz aí, versículo 3 do capítulo 6, de 1 Samuel. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos o quê? 6 e 3, de 1 Samuel. 6 e 3, ou 7 e 3, irmão, perdão, 7 e 3 de 1 Samuel. E falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso... Fazer o quê? O que é converter, irmãos? Mudar, mudança. Hoje de manhã estava orando aqui e Deus falava: meu filho, precisa de mais mudança. Se mudarem e fazerem conforme a minha palavra, o meu nome será exaltado nesta cidade de tal forma que ninguém entenderá o que eu estou fazendo no meio de vós. E aqui Samuel fala para o povo: gente, nós precisamos, a arca foi embora, a presença de Deus foi embora, e nós precisamos converter. Converter, é igual, está aqui, o evangelista Zezinho professor, instrutor, né? Ele fala, converte à direita, converte à esquerda. O que está dizendo? Muda de direção, muda de rumo. E Deus está dizendo para alguém aqui: ou você muda de rumo hoje, ou a arca da aliança vai sair da sua vida. Ou a presença do Espírito não fará mais parte dos seus negócios, não fará mais parte da sua vida. Você não sentirá mais aquela alegria, aquele choro, aquela graça que você sente, você não sentirá. E que é o homem sem a presença do Espírito. Ai, de kevnaraço me derivalas. Pastor, hoje é ceia. Não, irmão, não existe esse negócio, não. Deus fala o dia que Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, a palavra é dEle. E nós somos apenas o canal a qual Deus fala pela nossa boca, pela sua boca e pela nossa boca. Volta ao arrependimento, converte. Vocês têm que converter. Aí Ele vai dizer: se converterdes ao Senhor, tirar o quê? Dentre vós, tirar o quê? Pastor, aqui não tem Deus estranho, nós não tem. Irmão, tem gente criando Deus estranho no coração. Você imagina bem, as irmãs aqui, que toma conta da cozinha. Você acharia bom alguém chegar lá e falar assim: eu acho que eu vou pôr a cama aqui perto do fogão? Quem acharia bom? Vocês iam arrumar briga, não ia? Na hora. Ou se não, chegar assim, chegava: eu vou pôr o fogão perto do guarda-roupa. Aí Deus falava comigo assim: o teu coração, ou ele é só meu. Você entendeu? Eu não compartilho você com ninguém.
Eu não compartilho você com ninguém. E às vezes nós estamos compartilhando com coisas que está roubando a glória de Deus da nossa vida. Ai, pastor, faz tempo que eu não falo em línguas, faz tempo que eu não sinto a presença de Deus. Começa a jogar os deuses estranhos para fora. Começa a jogar os deuses estranhos para fora. Às vezes nós passamos mais tempo, irmãos, nas redes sociais do que com a palavra de Deus na nossa mão. Nós passamos mais vezes de frente a uma televisão do que com a Bíblia na mão, do que um período de oração. E depois nós queremos tudo de Deus. E Deus está dizendo nessa noite, se vocês converter e tirar os deuses estranhos, aquilo que está roubando a minha presença, eu farei milagre no meio de vós, pela minha palavra, diz o Senhor nessa noite. Você imagina, irmãos, o povo acostumado à presença de Deus, irmão Rosenir, a arca, onde ela estava, a prosperidade estava junto. Aonde a arca, ela ficou na casa de Obed-Edom, irmão, ele não queria que ela fosse embora. Opa, não vai embora da minha casa não. Ele segurou a arca lá 3 meses, e a Bíblia diz que os 3 meses que ele segurou a arca na casa dele, ele prosperou para a vida inteira dele, da família. Os filhos dele foram músicos, os filhos deles foram regentes, os filhos dele foram uma bênção na casa de Deus. É noite de nós levarmos a presença de Deus de novo para a nossa casa. Não, pastor, está lá em casa. Mas será o que nós estamos fazendo lá dentro de 4 paredes? Será que Deus está lá? Porque no dia que os anjos chegou na casa de Ló, e o Ló chamou eles para dentro, o anjo não queria entrar. Por quê? Tinha alguma coisa errada lá. Tinha alguma coisa errada naquela casa. Os anjos falaram, não vamos entrar, não entra, não entra. E às vezes nós estamos tolerando, irmãos. Aí a glória de Deus vai afastando. Aí a luta vem, a gente não consegue vencer. Você deita, não consegue dormir. Você só pensa nos problemas, só pensa na dificuldade que você está passando. Deus quer mudar esse cativeiro nessa noite, dizer para você, meu filho, rasga o teu coração, converta, joga tudo que não presta para fora, e a minha glória fará morada de novo na tua vida. Aí Samuel, ele fala, depois, tirai dentre vós os deuses estranhos, os estarotes, e preparai o vosso, para quê? Para o Senhor, e servir quem? Só Ele. É o que nós estamos vendo, irmãos. Um dia Deus pegou Ezequiel pela mão e falou, Ezequiel, entra no santuário comigo. Aí Ezequiel entrou, Ezequiel olhou para as paredes do templo, tudo feito figura, tatuada para todo lado. Aí Ezequiel, o que o povo está fazendo com a minha casa? Dividindo a minha glória. Eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido a minha glória com homem. Eu não divido a minha glória com ninguém. A glória é minha, o poder é meu. E hoje, irmãos, as igrejas estão brincando. Muitas igrejas estão brincando. Estão brincando de ser crente, e brincando de culto, e brincando de igreja. Enquanto Deus me der vida, eu quero pedir, Deus, me dê graça para carregar a arca. Para carregar a arca. Que é isso, pastor, carregar a arca? Carregar a presença de Deus na nossa vida, irmãos. A arca representava a presença de Deus. Aonde a arca estava, a presença de Deus estava. E às vezes nós fazemos coisas escondidas e Deus fala, sua esposa não está vendo, seu marido não está vendo, eu estou vendo tudo, filho, não adianta. Não adianta, você está vendo, você tá acessando isso aí, filho, ninguém está vendo, mas eu estou vendo, o problema é eu, não é ela, não é ele, é eu. Ai, Jesus, me segura aqui, meu coração está gelando. Irmãos, tem nada escrito aqui, ó. Está escrito aqui a palavra, eu não estou com um esboço, não estou. Falei, Deus, eu não consegui montar. Falei, é o que o senhor der então, porque não está entrando na cabeça não. Mas aí Deus fala assim, ó, naquela hora o meu Espírito vos dará a palavra. Fica preocupado não, meu filho. Aí o que acontece, irmão? Ele diz, preparai o vosso coração e servi a Ele só. E Ele vos livrará da mão dos filisteus. Depois o que me chama a atenção, irmãos,
é o versículo 5, a parte A. O que fala aí na tua Bíblia? Disse Samuel. Peraí. Disse Samuel o quê? Sabe por que Samuel chamou o povo para congregar? Porque o povo tinha parado de congregar, porque a arca tinha ido embora. Que a presença de Deus tinha ido embora, aí o povo estava desanimado. Irmão, se a arca do concerto, se a presença de Deus não estiver na igreja, todo mundo desanima. O pastor desanima, o diácono desanima, o presbítero desanima, todo mundo desanima. E a Bíblia nos mostra aqui, irmãos, nos fala aqui, que Samuel chega para esse, ó, vamos congregar. Todo mundo congrega lá no, aí ó, tá aí ó, em Mispa. E orarei por vós ao Senhor. Por quê? Porque a presença de Deus estava longe. A presença, irmão, não adianta. Eu vejo gente fazendo de conta que está sentindo Deus na vida. Não adianta. A gente que é ser humano já sabe que tá só fazendo um teatro, uma fantasia. Isso é hipocrisia. E Deus está olhando assim. É isso aí, meu filho, que eu estou vendo. É isso aí. Ó. Quer dizer, a pessoa, para ela não ver, para todo mundo ver que ela está bem, ela quer mostrar uma coisa que ela não está vivendo. Elias, a Bíblia nos fala assim, que Elias vivia o que pregava, e pregava o que vivia. Você entendeu? Aí a Bíblia nos mostra, irmãos, volta a congregar. Irmãos, eu tenho um medo, um temor. Parece que o dia que eu falto do culto, pastor, o senhor é pastor, o senhor é obrigado a estar. Não, irmão, ninguém é obrigado a estar na casa de Deus. Eu venho por gratidão e amor a Deus. E amor ao Senhor. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, que darei eu ao Senhor? Quantos benefícios Deus te fez? Comece a enumerar eles. Você tem saúde? Você tem serviço? Você tem casa? Você tem carro? Você tem filho? Você tem dinheiro? Está abençoado? Não passa fome? Tem roupa? Benefício. Benefício. Então, irmãos, nós juntos hoje, nós vamos dizer assim, Deus, não deixa eu perder a tua presença. Sansão perdeu, sofreu. Davi pecou e ia perder. Davi só não perdeu, vocês sabem por quê, irmãos? Sei, pastor, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Você sabe por quê? Porque quando Davi pecou e Natan chegou lá na casa dele, entregou a mensagem, o que tem que fazer com esse homem? É digno de morte, tal homem. Então, tal homem é você. Ele podia retrucar, falar, não foi eu não, foi a Betseba que deu de cima, ficou pelada lá na piscina, lá embaixo. Ficou sem roupa lá embaixo, lá eu saí lá e vi. Não, Davi falou, não, eu errei mesmo, eu pequei. Eu não vou jogar a culpa no ar, né? Porque tem gente que quer sair da igreja e começa, é pulando, é ficando, não é nada disso não, irmãos. Não é não. Porque se um problema consegue me... Engraçado, né? Olha aqui. Será que Jesus é mais fraco do que um time? Por quê? Se tem um problema na igreja, eu não vou para a igreja mais. Porque eu vi uma coisa errada. A pessoa que torce para o time dele, ele pode perder de 100 a 0. Ele está firme com ele. Ele pode descer para quinta, dezenas, centenas de série. Ele pode ser um time de roça, voltar a ser um time de roça. Estamos juntos. Agora Jesus não. Eu não vou para a igreja não vou com a cara do cristiano, eu fico olhando para a cara dele lá, me dá vontade de sair correndo. Eu não vou para a igreja não, porque a irmãzinha lá, aquela irmãzinha, você viu lá? Então, irmão, para com isso, e vamos viver para Cristo, vamos buscar a glória de Deus. Davi perguntou, como eu vou fazer para trazer a presença de Deus? Aí você olha para o teu irmão, pode olhar, para mim trazer a presença de Deus, olha aí,
de Deus até mim. Eu preciso te amar. Eu preciso amar, irmãos. A lição de hoje foi: a igreja que ama, a igreja que ama, a igreja que ama, a glória de Deus está no meio dela, diz o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu te agradeço por essa palavra. O Senhor é o Deus único e verdadeiro que pode todas as coisas, meu Pai. E nós te rendemos graças, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, meu Pai. A tua presença seja conosco. A tua presença esteja na nossa vida. A tua presença esteja no meio do teu povo. A tua presença esteja nas crianças. A tua presença esteja nos adolescentes. A tua presença esteja nos jovens. A tua presença esteja nas irmãs, nos irmãos, nos obreiros. A cadereve a mão de que vem lá amarrar. Ei,